E você que começou, né, no MMA com o peso pena, né? Aí depois começou no UFC com a categoria peso galo. Como é que funciona essas categorias de peso, né? Tem aquela coisa, peso mosca, peso pena, peso galo. O pessoal às vezes leva isso à ponta da língua, né? Acha que o peso de um galo é exatamente o peso do lutador. Explica pra gente como é que funciona essas questões das categorias de peso. Você falou também que nos nossos bastidores aqui que tá criando novas categorias. Explica pra gente como é que funciona essa lei, vamos dizer assim, a regra dos pesos no MMA. O MMA, ele meio que foi buscar no boxe as regras para poder ser melhor regido, pode-se dizer assim, né? Então, o boxe que era o grande esporte da arte marcial, né? O boxe era o esporte de luta que a gente considerava. A gente ficava até de madrugada para assistir o Mike Tyson lutar. Então a nossa referência de luta, há mais de 20 anos atrás, era o boxe, né? Então quando falava quem gostava de luta, ia ver o boxe, assistir o boxe, e a gente tinha poucas oportunidades, não tinham canais para isso. A gente tinha que ficar até de madrugada para ver o Mike Tyson lutar. E se você levantasse para ir no banheiro, você voltava e perdia a luta, porque a luta já tinha acabado. Tinha um filme do Rock Balboa também, né? Tinha um filme do Rock Balboa. Filme do Rock, então tinha todo esse imaginário em volta da luta, e era o boxe a referência. E aí chega a época do Vale Tudo, né? E a época do Vale Tudo eram desafios, né? Começou com a família Gracie, que desafiavam as modalidades, e logo depois formou-se o evento, o UFC lá nos Estados Unidos, e era uma luta praticamente sem tempo. Depois eles colocaram um tempo de 30 minutos, então era uma luta corrida de 30 minutos, então, e não tinha categoria de peso nessa época, porque eram desafios de modalidades. E a ideia dos Gracie era sempre colocar o Brazilian Jiu-Jitsu contra qualquer outro tipo de modalidade. Eles queriam provar que o Jiu-Jitsu era mais eficiente em qualquer modalidade. Então começou assim. Depois, quando esse UFC é vendido, e aí vem aí os irmãos Fertitta, Dana White, começa a assumir, eles tentam colocar um formato mais fácil do público poder entender e abraçar essa modalidade. E na época, quando o UFC surgiu, o octógono ele era retangular como é hoje em dia, ou ele era quadrado como era do boxe? Era um octógono. Como é hoje em dia, né? Isso, exatamente. Sim. Era então octógono, sempre foi assim, tanto que né? até é patenteado essa ideia do octógono, né? Só o UFC que pode colocar o octógono, né? É uma patente legal. já, uma característica deles. E aí eles colocam essa divisão de pesos logo em seguida, para poder dividir, poder achar outros campeões, e a coisa ficar um pouco mais, pode ser mais justa. Né? Exatamente, até mais justa para o público que está assistindo, não olhar um cara de 100 quilos batendo num cara de 60 quilos. Então, por mais que o lutador se deixar, ele quer lutar com qualquer um, né? Então, mas para o público ia ficar ruim de ver, para você vender o esporte. Então aí surge a ideia de dividir as categorias de peso. E o boxe é referência nisso, né? O boxe ele possui várias categorias. E aí no MMA foi colocada essa divisão de categorias, mas já como não tinha tantos praticantes, tantos atletas no MMA como tem no boxe, eram menos categorias de peso, né? Então as categorias leves, como a minha praticamente a minha categoria era a mais baixa de todas, 66 quilos era o mínimo. E aí depois de alguns anos eu já praticando, eles abriram a categoria abaixo da minha, que era 61 quilos. Então, que é a categoria galo, né? Então a categoria pena, mas a gente fala, uma pena, um galo tem muita pena, né? Um galo pesaria mais do que uma categoria pena, né? Mas a categoria pena 66 quilos foi onde eu comecei, não tinham categorias abaixo, e logo depois eu pego depois que eu entrei no UFC e já estava começando a explodir o esporte, a gente já tinha lendas aí como o Minotauro. O Minotauro logo depois ele sai do Pride e o UFC incorpora ele dentro, né? Então aí o Minotauro lutou com o Tim Silva na época, foi campeão do UFC também. Então o UFC já estava expandindo e abrindo mais categorias, né? E aí abre mais cinturões também. Então a divisão de peso hoje no UFC, você tem a categoria peso mosca, que é 57 quilos. Que é a menor de todas, né? Que é a menor de todas, né? Hoje também, pela difusão do esporte, a gente já tem uma categoria abaixo da mosca. Isso a gente costuma ver mais na Ásia. A Ásia tem muitos baixinhos lá, muita gente levinha. Na Ásia você já tem a categoria átomo, 52 quilos. Então já é uma categoria abaixo dessa, mas tem poucos atletas, não é tão difundida. E o legal também, né, de você ter várias categorias de peso é que aí você, como eu falei, democratiza e também tira aquela coisa de lutador é só pra gente forte.
Pra gente magra também, né? Pra exatamente. gente que é fininha ali também pode lutar, né? Exatamente. Antes era, já como a gente tinha a coisa do desafio no Vale Tudo, que era aquela coisa de modalidade contra modalidade, não tinha essa coisa de peso. Aí quando você coloca a ordem, a regra dentro do esporte, fica mais equilibrado, aí você tem as categorias, né? Então você tem os campeões de cada categoria, o que fez com que também o público gostasse muito mais e o esporte fosse bem mais justo, bem mais organizado de ver, mais bonito de ver pessoas do mesmo peso, né, dentro dessa regra podendo lutar. Então a divisão de peso hoje é a categoria 57 quilos peso mosca, vem a categoria galo, que eu me encaixei logo depois, né, que eu sempre fui muito pequenininho para a categoria peso pena, né? Muito embora agora o Volkanovski, que é o australiano, agora acabou de fazer nesse final de semana uma disputa de cinturão contra o Max Holloway. Ele é um cara baixinho, mais ou menos do meu tamanho, e é o atual campeão do UFC, né? Ganhou até do José Aldo e tudo mais. Mas é uma categoria onde os caras são mais altos, né? Então... e logo depois aí você vem para a categoria, né, peso pena, depois você vem a categoria leve, onde o Charles do Bronx é o atual campeão, aí vem os 77 quilos, dos 70 já vai para os 77 quilos, aí depois dos 77 quilos você tem o 84 quilos, que era onde o Anderson Silva reinava, né, era o campeão no 84 quilos. Aí você tem o meio pesado, que é o 93 quilos, do 84 vai para o 93, que o Glover Teixeira era o atual campeão, acabou perdendo para o polonês Pokrajak agora mês passado, né? E tem a categoria peso pesado, que é super tradicional, que hoje a gente tem lá o camaronês, o Francis Ngannou, que é o atual campeão do UFC na categoria peso pesado. Então hoje você tem aí esse leque de opções e conforme o esporte vai crescendo e popularizando e ganhando mais atletas, você vai criando subdivisões. No boxe existem várias subdivisões dentro delas. Então, por exemplo, do peso leve, que é 70 quilos, para os 77 quilos, daí o boxe, já como é um esporte popular no mundo inteiro, você tem acho que mais umas 2 ou 3 divisões no meio desse caminho daí. Então você tem diversos cinturões, você tem uma gama imensa de categorias de cinturões e campeões.